notícia terrível para o Vorcar. Gilmar Mendes anuncia uma alteração imensa no STF agora, que pode causar mais prejuízos para o doutor Vorcar. Gilmar Mendes é da segunda turma, presidente da segunda turma do STF, onde o caso Vorcaro vem sendo julgado, ou pelo menos o que se tem até agora. O Gilmar Mendes é o presidente da turma, o relator do caso Master é o André Mendonça, conforme vocês sabem. Essa turma inicialmente é composta por 5 ministros, só que o Toffoli deu-se como suspeito no caso do Vorcaro pelos motivos sabidos de todos vocês. Então a turma agora, para julgar o caso Master, é composta de 4 julgadores. Bom, Gilmar Ferreira Mendes, Fux, Nunes Marques e Mendonça. Bom, o Gilmar Mendes anuncia a sua saída da presidência da segunda turma. O presidente é um cargo importantíssimo, porque é ele quem faz a pauta. É ele quem, de fato, pauta os julgamentos sobre o caso na turma. Muito bem, o Gilmar Mendes vai deixar de ser presidente da segunda turma e o Fux, que vem sendo aliado de Mendonça nesse caso, o Fux vai assumir a presidência. Isso é um revés ao Vorcaro, numa turma em que ele já tem um simpático a menos a ele, que é o Toffoli, e agora o Gilmar Mendes volta a ser um ministro vogal, um ministro que não tem o poder de pautar os julgamentos da corte, etc, etc. O Gilmar Mendes tem o sonho, dizem, de colocar o Vorcaro na rua. O Gilmar Mendes tem mais do que isso, ele tem o sonho de transformar o caso Master naquilo que foi transformado por ele mesmo, a Lava Jato. Joga tudo no lixo. O Gilmar Mendes considera que esses casos não devem ir adiante. Não é isso que nós estamos vendo? É isso. Essa notícia de que o Gilmar Mendes deixará a presidência da segunda turma, e aí Vorcaro está aí agoniado com isso, vem aqui da Malu Gaspar, no jornal o Globo. O Banco Master, uma má notícia para Vorcaro no STF. Aqui o Rafael Moraes, que é membro da coluna da Malu Gaspar em O Globo. Olha aqui, após a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República rejeitarem a segunda delação e o Supremo decidir manter o pai de Vorcaro preso, o banqueiro deve ter mais uma má notícia da Suprema Corte. Em agosto, Gilmar Ferreira Mendes deixa o comando da segunda turma, colegiado responsável pela análise das decisões do relator e das investigações do caso Master. Bom, pelo critério de rodízio previsto no regimento interno da Corte, a turma passará a ser presidida pelo ministro Luiz Fux, a quem caberá definir a pauta de julgamento das sessões presidenciais pelo período de 1 ano. Fux sempre acompanha o entendimento de Mendonça no caso Master e se converteu numa espécie de aliado incondicional do relator no conturbado ambiente da segunda turma. Já Gilmar se tornou o principal foco de oposição de Mendonça no colegiado, abrindo divergências e voltando para derrubar prisões, não se cansando de associar a investigação do Master àquilo que ele chama de excessos do caso da Lava Jato, que ele próprio ajudou a enterrar no STF. Na prática, a passagem de bastão de Gilmar para Luiz Fux na presidência da segunda turma pode trazer implicações para o caso Master, já que cabe ao presidente da turma, que será Fux, de agora em diante, de agosto em diante, cabe a ele, ao presidente, a elaboração das pautas das sessões presenciais, porque cresce muito a importância das sessões desse caso Master serem presenciais, olho no olho, gravadas, para a população terem aí, em homenagem ao princípio da publicidade, terem noção de como esses julgadores estão decidindo, não é? Por um lado, isso dá a Mendonça um aliado no controle da pauta de julgamentos, reduzindo o risco de surpresas que podem tumultuar as investigações. Por outro, retira de Gilmar poder de manobra de controlar a pauta de julgamentos, como ele fez na última terça-feira, quando surpreendeu Mendonça ao decidir de última hora inserir na sessão a análise das prisões preventivas de Henrique e Felipe Vorcaro. Vejam a importância de o Fux tirar o Gilmar e se tornar o presidente dessa turma, né? Vejam a importância.
É precisamente a dimensão do caso que recomenda a redobrada cautela. É nos casos de maior repercussão aqueles em que a pressão por resultado se faz mais intensa e clamor público mais agudo, que a proteção de garantias se faz mais necessária. O Gilmar disse isso, que é nesses casos rumorosos que é preciso proteger mais as garantias individuais do cidadão. Mas ele não falou isso para os velhinhos e velhinhas vulneráveis do dia 8. Não é, Gilmar Laveira Mendes? Nós estamos de olho em você. Então, esse é um revés para o Vorcaro, sem dúvida, né? Esse é um revés para o Vorcaro. Vocês entenderam, não é isso? Eita, olha, há tantos vídeos que vocês precisam ficar atentos aqui. Nós vamos analisar na sequência o que alguns jornais estão apontando, segundo o relatório da PF. Jacques Wagner tem um chefe. Ele não fazia aquilo da cabeça dele, ele respondia a alguém mais importante do que ele no governo. Quem é? Quem é? Nós vamos ver isso. Bom, vocês sabem, e é motivo de grande comemoração, ontem a Colômbia elegeu um presidente de direita e a partir de agosto o estrume do Petros e também do seu poste não estarão mais na Colômbia. Foi apertada a eleição, e daí? Eleitores do exterior novamente foram fundamentais, tal qual no Peru. Então é isso. Eleitores no exterior foram decisivos na vitória de Espriella, Abelardo de la Espriella, eleito ontem pelo povo colombiano. Dizem que é o Bukele colombiano. Tomara que não seja um ibanês. Fico com muito pé atrás quando jornalistas, advogados são eleitos. Veja, não há problema nenhum nisso. O problema é que se espera que, de fato, as relações de Abelardo com os clientes tenham sido apenas profissionais. Por exemplo, o Abelardo foi advogado de um dos principais auxiliares do regime venezuelano, do regime do Maduro. Né? Então, espera-se que ele tenha sido, que largue agora, que deixe para trás o seu papel de advogado, o seu papel de lobista, não é Espriella. Tomara que não seja uma... Se o Espriella falhar, a extrema-esquerda voltará com força total na Colômbia, em prejuízo da Colômbia e da América do Sul. Tomara que não falhe, tomara que seja realmente um Bukele, e não um pseudo, um falso Bukele, não é isso? Então é isso. E novamente, vocês viram, no Peru, a Keiko Fujimori foi eleita por uma margem também pequena, e a oposição o quê? A esquerda diz que não vai reconhecer. Significa nada. E daí? Vai reconhecer, sim senhor, está apenas esperneando. Agora também o Petros, a extrema-esquerda da Colômbia, disse que não vai reconhecer. Vai reconhecer, sim senhor, está só esperneando. E aí, diante disso, porque agora o Lula, o Brasil de Lula, e não o Brasil nosso dos cidadãos, o Brasil de Lula, juntamente com o Uruguai, ficam isolados na América do Sul. Sobrou apenas de extrema-esquerda na América do Sul, o Uruguai e o Brasil de Lula. Até quando, não é? Me passou uma coisa pela cabeça, vocês viram, o Lula ganhou muito apertado do Bolsonaro em 2022, coisa como o quê? 2%? Muito bem, pouco menos de 2%, não é isso? Pois é. E aí me veio à cabeça o seguinte, veja, no Peru a extrema-esquerda perdeu por pouco, disse que não vai reconhecer o resultado das eleições. Agora na Colômbia a esquerda perdeu, também por pouco, disse que não vai reconhecer o resultado das eleições. Veja, e eu me pergunto, se agora em 2026, em outubro ou mesmo em novembro, a esquerda perder por pouco, também não vai reconhecer o resultado das eleições? Vai buscar ajuda no TSE ou no STF, principalmente no STF, para que seja feito um monte de chincana, recontagem disso, daquilo. É isso, a esquerda, se perder por pouco, não vai reconhecer as eleições? E vai ter ajuda do STF para não reconhecer, ganhar e reganhar no tapetão? Fiquem atentos a isso. Já pensaram nisso? Fiquem atentos a isso. Muito bem. Então, vitória da direita na Colômbia, isso é muito bom, isolando o Cachaucho aqui na América do Sul.
E psicologicamente, é um arraso na cabeça deles. Sobretudo, à medida que o escândalo Jacques Wagner, o Master Wagner, o Wagner Master, vai se aproximando do Lula Master. Será que é uma coisa só? Bom, outro facínora também foi retirado do poder, defenestrado, hoje, segunda-feira, 22 de junho, o Stammer, né? O sujeitinho, primeiro-ministro, Keir Starmer. Keir Starmer, reconhecido pela própria população inglesa como o pior e mais impopular primeiro-ministro da era moderna. Um desastre. Eu acho que depois disso os trabalhistas, ele é do Partido Trabalhista de extrema esquerda da Inglaterra, cai bastante. Um desastre. Trump já havia cantado essa bola no domingo, disse amanhã, ou segunda-feira, o primeiro-ministro, o premier Starmer, vai renunciar. Participou agora há pouco. Foi o último G7 dele. Não vai deixar saudades. Aliás, os últimos primeiros ministros da Inglaterra foram um terror. O antecessor desse Starmer foi um sujeito do Partido Conservador que foi muito mal. Muito mal. Aliás, vem uma sequência de péssimos primeiros ministros. A Theresa May, o Boris Johnson, que foi uma grande... E aí eu estou falando dos conservadores. Theresa May, depois o Boris Johnson. Péssimos primeiros ministros. Depois teve rapidamente um desse que foi bastante questionado, que era ligado ao mercado financeiro, que me esqueci o nome de agora, descendente de indiano. E agora, todos esses erros, Theresa May, depois o Boris Johnson, e depois o outro que eu me esqueci o nome, se alguém lembrar aí, se recordar, esses erros todos de uma sequência de 3 ministros conservadores horríveis, que não tinham nada de conservador no final das contas, abriu espaço para esse trabalhista que conseguiu ser 1000 vezes pior do que o Tony Blair nos anos 90. Não é? Um sujeito realmente apático, nós sabemos a quem ele responde, e o povo inglês também aprendeu isso. Então, olha que interessante. E aí as pessoas estão vendo qual é a do Trump com a Giorgia Meloni. Porque o Trump está ficando gaga. O que é que o Trump está com essas... O Trump sabe de coisas que nós não sabemos. O Trump está aproveitando essas brincadeiras de fotografia que ela havia pedido. O Trump está forçando vamos dizer assim, uma abertura de mente do povo italiano. A Giorgia Meloni talvez seja uma suposta conservadora. O Trump sabe de coisas que nós não sabemos. Vamos ficar atentos a isso. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, confira o sininho da notificação também. Compartilhe, comente. Vai aparecer o botão Hype, clique aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Considere ir até a aba Seja Membro e se tornar membro desse canal.